Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Foi confirmado nessa semana que o Palmeiras, a mando da Leila, contratou uma empresa especializada em análise de elenco e com o nome ainda não revelado. A tal empresa ficou responsável durante esses últimos 3 meses de avaliar o desempenho do time no Campeonato Paulista, onde foi buscado cada um dos jogadores e em qual posição eles renderam. E pergunto qual será o próximo passo que o clube precisa seguir para corrigir todos os erros, hein? Sem muitos detalhes do relatório entregue à diretoria, eu já adianto que o principal alvo detectado foi o meio de campo. E não precisa nem ser especialista da bola para entender que o Palmeiras não funciona por conta da falta de um camisa 10, e enquanto não houver uma contratação de peso nessa posição, vamos continuar com o mesmo problema crônico e o pior é que vamos desvalorizar cada vez mais os ativos do clube por falta de gols. E se continuar nessa historinha de que as jogadas de cruzamento são suficientes para buscar títulos, vamos acabar parando em uma Série B e em breve, viu? Ainda bem que a Leila fez tudo isso em surdina e só agora está sendo repassado o assunto. E quem saiba assim o Abel tome vergonha na cara e faça seu papel de treinador, porque ultimamente só está prestando para atacar os torcedores e passar a mão na cabecinha desses coitadinhos, e não vai demorar muito para ele comparar a vida de jogador que ganha milhões por ano com um trabalhador sofrido que é registrado em carteira CLT com salário mínimo e que trabalha para pagar apenas as dívidas, vendendo almoço para comprar a janta, viu? Palmeiras! E quanto à camisa 10, a meta do clube é trazer um nome antes do Super Mundial, e agora que o Flácio Vácuo está fechando com Andrés Pereira, a Leila está disposta a contratar um nome à altura para tentar afastar a tiração de sarro que vai sofrer do lado de lá, e que os cheirudos façam seu papel, porque só desse jeito mesmo para ver uma tomada de ação dos bastidores. E HP, será que existe algum nome que esteja em negociação ou em nossa mira? Bom, até agora não há nada de novo, e os nomes que estão sob análise eu falo aqui direto, que é o Gustavo Hammer do Sheriff e também o Salazar, que está em Portugal, e claro que há mais um nome famoso que é tratado como prioridade, mas até agora não saiu nada nos bastidores, viu? Até quando, meu povo? Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.